Gabriela Srotinski e começa agora a sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e hoje contamos com a participação do professor do curso de jornalismo Clemerson Mendes e do coordenador do curso de Direito, Rodolfo Fares Paulo. Lembramos que a entrevista terá duração de 30 minutos. O entrevistado de hoje é o Dr. Emerson Ribeiro, que é candidato pelo Partido Novo. Emerson tem 69 anos, é natural do Paraná e reside há 35 anos em Sinop, onde é médico. Além disso, ele, que também é administrador, tem como uma de suas bandeiras a reforma na segurança pública. Dr. Emerson, muito obrigada pela sua participação. Inicio perguntando por que o senhor quer ser deputado federal? Muito obrigado. Parabéns ao jornalismo da FACIP, saindo na frente, fazendo história. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Não é bem a história de querer ser deputado federal. Sem dúvida, esse é o caminho. Mas querer, sim, participar dessa revolução que está acontecendo, né? Eu acho que está ocorrendo um fenômeno sociológico inédito no Brasil, que é o fato das pessoas todas estarem mais ou menos polarizadas em torno de um fato político, que é a desmoralização da classe política praticamente em geral. E esse é um fenômeno que não tem nada a ver diretamente com a origem do Partido Novo, mas, de certa maneira, o Partido Novo surgiu para trazer uma esperança que é completamente diferente. Vocês já viram falar, o Partido Novo é totalmente diferente dos outros partidos, tem propostas diferentes. Eu costumo dizer que o Partido Novo, quem lê o Estatuto do Partido Novo, o regimento, aquilo ali é uma espécie de um código de como bem viver em sociedade, porque quem segue aquelas regras se dá bem em família, em sociedade, no trabalho, no emprego. É realmente uma coisa revolucionária, não existe nada igual no Brasil. De modo que eu fui convidado para ser candidato a deputado federal do Partido Novo, mas poderia ser candidato a qualquer outro cargo, porque para mim não é uma veleidade pessoal, mas sim uma vontade de participar dessa frenesia que representa o Partido Novo, essa esperança, e é por isso que eu aceitei. Estou aqui muito cheio de ânimo, né, e de prazer. Candidato, o senhor é então formado em Medicina e Administração e atua atualmente como médico. O que essa experiência que o senhor então conquistou nesse período de vida vai então trazer para o desempenho da função, caso seja eleito como deputado federal? Olha, eu sou médico, sou formado em administração de empresas e sou também acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas. Eu ainda não terminei um curso que tenho para eu terminar, mas como médico eu tenho 46 anos de profissão médica, 46 anos de medicina, e exerci cargos, muitos cargos, inclusive cargos pouco comuns entre os médicos, como secretário de saúde, médico militar, médico de hospital de caridade, diretor clínico de entidades. Eu tenho uma experiência, modéstia à parte. E tem mais, eu sou clínico. Os clínicos geralmente são pessoas de sensibilidade social, filosófica. Você sabe que os médicos são muito diferentes entre eles, né? E às vezes, hoje em dia, há diferenças abissais, enormes entre os médicos, são muito diferentes de uns para outros. Os clínicos, em geral, são pessoas estudiosas, né? E eu sou isso aí. Eu tenho a minha visão do caos da medicina brasileira. E eu associo a minha visão do caos como participante, como médico, atuante a vida inteira. Desde antes de me formar, eu já fazia clínica nos ambulatórios da faculdade, né? E a vida inteira sempre fiz clínica médica como médico cardiologista, que é uma especialidade eminentemente clínica. Como administrador eu aprendi algumas coisas e aprendi também da economia. Eu tenho um plano para mudar o SUS, para transformá-lo num sistema de saúde
muito mais eficiente do que ele é hoje, e fazer isso com uma simplicidade muito grande, que não precisa construir mais nenhum hospital, não precisa contratar mais nenhum médico, não precisa trazer 10 mil metros de Cuba, nem de lugar nenhum, não precisa nada disso, apenas administrá-lo de uma maneira diferente. E como é essa maneira? Primeiro é o seguinte: a ciência clínica é uma ciência das mais antigas, das mais nobres, e é milenar ou multimilenar, vem desde antes de Cristo, desde Hipócrates, o pai da medicina da Grécia Antiga, de 3 séculos antes de Cristo, Asclépio da era de Cristo, né? Amenhotep do Antigo Egito, mas isso não vem ao caso. Eu queria falar da antiguidade da clínica médica. É uma ciência que vem sendo elaborada há milênios. A ciência, o médico experiente, o médico velho, ele vê a pessoa entrar e já tem uma elaboração de um diagnóstico. Isso é clínica, é sensibilidade. É claro que todas as profissões desenvolvem suas sensibilidades, mas o médico faz isso com muito mais, né? Então, no SUS não existe clínica médica. No SUS não existe clínica médica. No SUS existe um atendimento atabalhoado, apressado, todo deturpado pela presença de autoridades, de fiscais, às vezes de imprensa, de televisão, de vereador, de político, de fulano, parente não sei de quem, e o médico trabalha ali premido por uma infinidade de fatores que destroem a nobreza do ato médico. Então ali não se faz clínica médica. É claro que há exceções, né? Estou falando assim, há exceções, mas as exceções são insignificantes no contexto do SUS. Então, e como é que as pessoas estão resolvendo o problema? Não sei se vocês sabem, hoje no SUS, a pessoa que está doente, que procura o SUS, piora. Quem está doente e que consulta no SUS, em geral, piora. E está lá aquela massa, aquela burburinho de gente, que são uma porção de gente lá esperando atendimento. Essas pessoas geralmente não estão doentes. Isso é um dado estatístico de quem conhece a medicina. A imensa maioria das pessoas que lota as salas de espera dos médicos não é doente, mas imensa maioria, da ordem dos 90% aproximadamente. E desses 10% que provavelmente doente, apenas 1%, mais ou menos, que realmente está doente, gravemente doente, que pode morrer sem o médico. Então isso altera tudo. Por que o SUS não vira escândalo todos os dias? Aliás, tem todos os dias, se você pegar o país inteiro, tem todo dia. Mas por que o nosso SUS local não tem escândalo todo dia? Por causa disso. Doentes ali são minoria. Então, eu tenho como é que as pessoas estão resolvendo esse problema? Elas estão saindo de lá. Elas vão nos médicos particulares, elas vão nos médicos dativos, que ainda tem médico que faz consulta de graça, assim, porque a pessoa não tem como pagar, eu mesmo faço quase todos os dias. Eles pagam a consulta, eles dão um jeitinho, alguém vende uma bicicleta, vende alguma coisa e paga uma consulta médica. Normalmente, isso não é regra geral, mas normalmente uma consulta particular realizada no âmbito do consultório do médico, no ambiente dele, no lugar onde ele trabalha, né? É bem diferente, é completamente diferente. E ali ocorre o fenômeno da clínica médica, quer dizer, conversar, dialogar, ver como é que começou, enfim, aquele processo maravilhoso da clínica médica. E dá muito mais resultado, muito mais efeito. As pessoas estão fazendo isso hoje. A pessoa que está doente, vai uma vez, vai duas vezes, vai estar piorando e tal, ele arruma um jeito de pagar uma consulta particular e é assim que resolve. Então, a minha ideia é fazer com que, já que nós falamos em voucher, falei com o João Amoedo sobre isso. Eu tive o privilégio, foi até fortuitamente que eu sentei do lado dele no jantar em Cuiabá e ficamos trocando figurinhas sobre isso. E o pai dele era médico, eu conheci o pai dele, e ele falou do voucher para a saúde também, porque a ideia de Bolsa Família, essas coisas, são programas, assim, são coisas nobres, que é muito difícil mexer nisso, e não se pretende mexer nisso, apenas administrar melhor, administrar de uma maneira que não haja corrupção, que se comemore, como ele diz, vamos comemorar a saída, não a entrada, né? Porque os políticos dizem, matriculamos mais 10 mil famílias no Bolsa Família. Que nada, tem que comemorar a saída de 10 mil famílias. Então ele sabe disso, ele sabe dessa ideia,
E ele fala em voucher para a saúde, e é o que eu falo em voucher para a saúde. Então o que eu sentei do lado dele e falei? Falei, olha, eu tenho essa ideia há muitos anos, só que eu não sabia que está na sua cabeça. Então aí realmente eu comecei a trabalhar mais essa questão desta minha ideia para melhorar o SUS. Então fazer a consulta particular. E outra coisa, qual o preço, hein? Quanto que nós vamos pagar? Quanto que o SUS vai pagar para um médico particular? Né? Muito difícil essa questão. Então aí entra a tecnologia da informação, entra a informação inteligente, né? Entra um software que tem que ser elaborado a partir de informações da consulta médica, né? Eu vou falar rapidamente, sem tomar muito tempo, bem rapidinho, como é que funciona, como é que é para ser esse software. É o seguinte, se a gente vai consultar, vai no médico, imaginemos ali uma pneumonia, por exemplo. Pneumonia. A pessoa tem uma pneumonia. E esta pessoa, digamos, é claro que é bem diferente a pneumonia de um idoso, fumante, magro, diabético, de uma pessoa jovem como nós, como qualquer um de vocês aqui que tivesse uma pneumonia, ela tem uma história natural diferente, a medicina funciona desse jeito, ela tem essa história. Então imagine que este software vai identificar que essa pessoa teve uma pneumonia e com 2 ou 3 dias está curada, que é o normal, com o diagnóstico correto, medicação correta, e que esse médico gastou X em exames, X em medicamentos e acertou o diagnóstico. Isto é um caso. Depois que tivermos milhares de casos com centenas de médicos, você tem um algoritmo. Aí você vai ver, pô, esse médico aqui dá mais resultado, cura mais, gera mais satisfação, com menos remédio, com menos exame, ele tem que ganhar mais. Porque é o seguinte, tem outro aspecto muito curioso da medicina. A medicina é uma profissão em que quando você cura uma pessoa, você perde um cliente. Se você cura um paciente, você está exonerando um cliente. Você não tem nada, vai embora, acabou, curou. Essa é a lógica, por exemplo, dos planos de saúde. Doutor, só aproveitando então, já que vai entrar nessa questão do plano de saúde, eu queria fazer, que a minha pergunta ia ser em cima disso. A gente viu, o senhor até mencionou um pouco desse caos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, mas também dentro da esfera particular, nós temos alguns problemas com as empresas que oferecem plano de saúde para a população e com a questão de preços abusivos, toda aquela questão. E nos últimos anos a gente tem lá no Congresso, dentro da Câmara principalmente, onde o senhor pretende estar a partir de 2019, um embate muito grande, né, dos deputados com essa questão que muitos acabam até colocando como uma máfia do plano de saúde. O senhor estando lá, a partir de 2018, o que vai fazer para combater e como que o senhor vê toda essa questão aí das empresas que oferecem plano de saúde para a população? Por favor, vai gerenciando aí. Vocês têm o formato de vocês, o horário e tudo mais, e a gente empolga para falar. Por favor, façam o formato. Os planos de saúde realmente... Eu tenho umas declarações complicadas. Plano de saúde faz mal para a saúde. Eu posso explicar isso. Aliás, quinta-feira eu estarei no Sindicato dos Médicos em Cuiabá. Os médicos me chamaram lá, para essas coisas que eu falo, está na live. Eu vou no Sindicato dos Médicos para explicar isso aí e para ouvir as demandas deles. Mas o plano de saúde não é uma boa para a saúde. Complicado dizer isso, mas é o seguinte, é que eu estava falando, a lógica dos planos de saúde é auê, sabe como é que você conhece essa expressão carioca? É um auê, é o consultório cheio, as secretárias sistematizando o atendimento e acelerando, é rapidez, é produtividade. Quanto mais burburinho, quanto mais gente, mais exame, mais tomografia, mais ressonância, mais, e mais consulta, mais revisão, mais operação, mais internamento. Essa é a lógica dos planos de saúde. E por várias razões, inclusive por isso, não é uma boa para a saúde. Há 2 semanas atrás, a Anvisa proibiu a venda de 26 planos de saúde. 26 planos pertencentes a 11 operadoras foram proibidos de vender porque eles não estão cumprindo com as obrigações contratuais. Não é nem um aspecto médico, não é uma questão de ética, não é nem uma questão de eficiência e de resultado, é apenas uma questão de reclamações que são crescentes e eles não dão conta, não conseguem resolver. O que eu vou fazer para chegar na sua
pergunta é atuar junto ao SUS, porque da maneira como eu imagino esse novo SUS pagando consultas particulares, preço regulado por um algoritmo informatizado, dá um preço justo do médico que ganha mais, porque dá mais resultado, mais eficiência, com menos custo, menos exame, menos remédio. E reciprocamente o médico menos efetivo, ele vai ter que baixar o preço dele. O que fazer é reforçar esse SUS, porque imagine isso aí funcionando, você vai ter uma interação entre a medicina de saúde pública e a medicina particular, que a medicina particular, os médicos, quanto menos ligados às medicinas corporativas, de grupos, de seguradoras, de planos de saúde, de SUS, quanto menos ligado, mais autonomia, mais altivez, mais estímulo e mais rendimento ele tem. Vamos falar de rendimento. É importantíssimo, algumas profissões têm que ter renda alta, tem que ter boa renda. Algumas profissões têm que ter boa renda. Por quê? Porque ele precisa de reciclagem, precisa de livros caríssimos, precisa de viagem, precisa de congresso, precisa de estudar, precisa de estímulo para melhorar cada vez mais a vida inteira, a vida profissional inteira. Então, o que eu faria, o que eu vou fazer, é reforçar cada vez mais o SUS, porque isso reforça inclusive a medicina particular, que é uma referência para o SUS. Aliás, na lei 9090 da criação do SUS, já a medicina particular como referência para as ações do SUS. Então, é isso aí. Outra coisa muito interessante, que é interessante colocar aqui, é que essa ideia, ela já existe mais ou menos acontecendo, acho que faz uns 2, 3, 4 anos para cá, que eu comecei a ver em São Paulo aqueles planos de saúde que estão lá, particulares. Não é plano de saúde, são sistemas que oferecem médicos, exames, operações, assim, a preços muito baratos, e eles fazem uma captação de clientela por preços baratos. É o doutor Já, é o nosso doutor, é o SIC Saúde, enfim, tem vários. Eu fiz uma live no Facebook sábado passado, falei o nome disso. Eles fazem preços baratos, eles regulam os preços dentro dessa lógica. Não sei se eles têm o software que eu estou imaginando, mas eles regulam por procura. Eu vi lá na tabela deles. Consulta de ginecologia, R$ 165. Consulta da ortopedia, R$ 138. Consulta de oftalmologia, R$ 175. Falei, mas por que isso aí? É a procura, é de acordo com a nossa capacidade. A procura maior, o preço sobe, a procura menor, o preço cai. E tem também os descontos, imensos descontos que eles fazem. Tem um sistema lá que eles cobram R$ 100 por mês para você consultar. Você paga R$ 100 por mês, você consulta e faz exames. Se você ficar doente e consultar, você pagou 100. Se você não precisar de consulta, você paga 100. E eles assumem riscos, né? Aquilo ali foram planos que foram criados por médicos que conhecem medicina, não que são capitalistas, exploradores. Não, eles conhecem medicina, eles sabem a taxa de eventualidade, a taxa de morbidade das pessoas em geral, e sabem que podem fazer de uma maneira melhor. Isso está refletindo, inclusive, na clássica medicina particular, que é um médico que só trabalha mediante pagamento de estipendo financeiro. Isso está refletindo até neles, porque é uma visão diferente, é preciso realmente. E depois essa história de que a tecnologia embarcada na medicina, os aparelhos cada vez mais sofisticados, não sei o quê, isso aumenta os custos de saúde no mundo inteiro cada vez mais. Não é verdade. Isso é verdade para a medicina mercenária, para a medicina que quanto mais gente doente tiver, quanto mais exame precisar, quanto mais operação precisar, para essa faceta da medicina, que é a maioria, né? Isso aí é verdade, mas a gente sabe que a medicina praticada com idoneidade, com respeito, com conhecimento, principalmente conhecimento, ela é mais barata, sai mais barato. A Faculdade FACIP, por meio do curso de jornalismo, está realizando a sabatina com os candidatos a deputado federal pelo município de Sinop. E hoje temos aqui o candidato pelo Partido Novo, Dr. Emerson Ribeiro. Candidato, uma das suas propostas diz respeito à profissionalização do servidor público. De que forma o senhor pretende realizar isso? Das minhas propostas? Profissionalização do servidor público? Sim, das informações que constam no site do senhor,
fala sobre a profissionalização do serviço. Sim. Profissionalização a questão é o seguinte, que o servidor público ele é cercado de uma série de privilégios, né? Como, por exemplo, estabilidade a qualquer custo, a todo preço, estabilidade do emprego, não é admitido, nem que ele quebra tudo lá, não é admitido. Não é? Isso é um exagero, mas enfim. A profissionalização no sentido de que ele deixe de ter esses privilégios e ele seja um profissional, quer dizer, tem que ser eficiente e que possa ser descartado na medida da sua ineficiência. Isso aí, no âmbito do serviço público, é um horror. Não se pode nem falar isso numa reunião entre funcionários públicos, que, embora você tenha lá também, sem dúvida, algumas pessoas, como em todo lugar, né? Eu falei há pouco de médicos, falei há pouco de políticos, mas em todo lugar você tem alguém que tem a visão, que tem a responsabilidade, mas é a minoria. No âmbito do serviço público é tradicional, é ou não é? Vamos lembrar até a marchinha de carnaval, né, de 50, 60 anos atrás, a Maria Candelária, né, uma marchinha de carnaval da funcionária pública que não trabalhava. Isso aí, quando eu falei isso aí, foi nesse aspecto, quer dizer, profissionalizar o serviço público. E terceirizar, sempre que possível, onde for possível, o serviço público, para que ele deixe de ser ineficiente e burocrático, né? É isso aí que eu estava falando a esse respeito. Aproveitando a linha, uma das propostas que o senhor também traz no site é em relação à reforma da Constituição, né? Então, uma nova Constituição. Então, nós temos que agora em outubro completamos 30 anos de Constituição, e o senhor apresenta uma necessidade de uma mudança. Quais os principais pontos que o senhor acredita, então, que sejam necessários nessa alteração? A Constituição de 1988, olha, eu sou meio radical nas minhas, mas é um horror. É uma Constituição socialista, fala a verdade. É uma Constituição que foi feita ao sabor da ressaca da ditadura de 1964, né? Ulisses Guimarães naquele auê, naquela euforia, e a Constituição foi feita para ser bonitinha. E ela é bonitinha, mas ela é um horror. Por exemplo, na segurança pública. Você veja, o sujeito foi lá e deu uma facada no candidato a presidente da República. Aí a audiência de custódia, a preocupação da audiência de custódia era o bem-estar, se ele estava se sentindo bem, estava se sentindo perseguido, o criminoso. Quer dizer, não tem nada mais acachapante para a sociedade do que o juiz. Claro que o juiz está ali cumprindo as suas funções, mas se demonstrar preocupado com a segurança, com a integridade. Você veja, o policial para prender um marginal, para pegar no braço, se ficar roxo, se ele apertar demais para segurar aí dá problema, dá processo administrativo. Então, essas coisas que tem que... Não adianta você fazer com leis complementares, com alterações. Eu acho que é uma reforma da Constituição mesmo, reforma constitucional mesmo. Em inúmeros aspectos. Eu como médico, eu não tenho assim detalhes, eu não entraria em detalhes técnicos da Constituição, mas eu tenho essa visão de que a Constituição de 88 precisa ser tão reformada que o negócio seria fazer uma outra Constituição, por causa dessas coisas, né? Desses aspectos aí. E tem uma série por exemplo, ela ainda não está pronta, né? Porque as regulamentações ainda estão sendo feitas, e são feitas aos milhares. O cipoal de leis brasileiras é um negócio assim... É um negócio digno de estudo sociológico, porque nunca aconteceu no mundo tanta lei, em país nenhum do mundo, tanta lei, tanto absurdo de lei, que o sujeito faz a lei e ele escreve lá, revoga essas disposições ao contrário, porque ele nem sabe o que tem ao contrário, então já revoga o que tiver ao contrário, que geralmente tem muita coisa conflitante, paradoxal, sem sentido. Então é uma palhaçada. Quem é advogado, quem trabalha com lei, sabe disso. Acho que o senhor é advogado, né? Não sei, acho que eu não estou falando nenhum absurdo não, né? É verdade. Doutor, duas das principais funções do cargo que o senhor pretende estar exercendo a partir de 2019 diz respeito a legislar
a elaborar leis e também uma outra importantíssima também, que é a de fiscalizar o executivo. Essas acabam sendo as duas principais grandes funções de um deputado federal, dos 513 deputados federais. Para o senhor, qual desses dois itens acaba sendo mais importante que o senhor vai buscar se destinar mais caso esteja em Brasília a partir do ano que vem? Eu acho que, digamos assim, diante do que se encontra hoje no Brasil, né, a crise moral, a degeneração moral do Congresso Nacional, eu acho que o mais importante seria assim, prestar atenção nas propostas, porque a atuação parlamentar do deputado do Partido Novo, ela já está mais ou menos delimitada dentro dos regimentos do partido, dentro das certidões que nós assinamos certidões de comportamento, de acompanhar o partido, acompanhar assim, as tendências do partido. O partido tem algumas coisas que são questões fechadas, tem outras que não. Então, essas coisas já estão delineadas, certidões assinadas, reconhecidas em cartório, uma cópia ficou comigo, outra cópia foi para o partido, quer dizer, eu posso ser até acionado, até judicialmente, se eu contrariar o partido. Então, isso que vai ser a coisa mais importante. A questão de fiscalização do executivo também é uma questão exercida por todos, mas eu não vejo isso como... Eu acho que a minha preocupação, eu eleito deputado, a minha grande preocupação seria conhecer o ambiente, porque a gente é recém-chegado lá, teria que conhecer o ambiente, saber como é que se funciona, como é que faz, como é que se relaciona com os outros, criar ambiente... criar relacionamentos com os demais partidos, com as demais pessoas. Evidentemente alguns serão assim, vai ser impossível dizer que é companheiro de alguns lá, né? Desde hoje já tem uns lá que não é impossível dizer que é companheiro em nenhuma circunstância. Tem gente completamente demente no Congresso Nacional, tem demência no Congresso Nacional. Isso é a minha visão de médico, né? Agora, eu vejo como principal seria essa questão de arrumar um ambiente para que se possa trabalhar as leis, as reformas que o Partido Novo pretende fazer em relação à desburocratização, em relação a privatizações, em relação aos impostos, diminuição dos impostos, a máxima autonomia do cidadão que queira empreender e que queira tomar conta da sua própria vida, a questão da segurança, que o Brasil é o maior absurdo da história, que se mata 65, 70 mil pessoas por ano no Brasil. Gente, isso é um absurdo inimaginável. Nenhum romancista, por mais caduco que fosse, jamais ia imaginar uma história dessa que acontece na nossa realidade. Então eu vejo a atuação parlamentar ali como a coisa mais importante. Voltando no meu questionamento sobre a nova Constituição, o senhor vê então como essa nova Constituição colocada por uma convocação de uma nova Assembleia Constituinte, ou a ideia, como já foi trazida inclusive por um vice-candidato de um candidato à presidência, da possibilidade de convocação de notáveis para que possam discutir então sobre esse tema e propor uma nova Constituição? O ambiente isso aí depende do ambiente, né? Sem dúvida, se dependesse só de mim, seria realmente a questão de a convocação de notáveis que fizessem um trabalho calmamente, muito bem feito e submetesse isso seguidas vezes ao Congresso e às outras instâncias da sociedade, né? Enfim, seria nessa linha aí. Porque você fala em reforma, uma nova Constituição, uma nova Constituinte tem já previsto na Constituição Federal uma série de passos complicados, difíceis e, enfim, seria impossível fazer de imediato, demandaria no mínimo mais um mandato, né? Então seria a escolha dos notáveis para fazer uma reforma radical. Doutor, eu quero falar também agora da questão da privatização, porque esse acaba sendo um norte que o Partido Novo tem, né, no âmbito nacional. O senhor, como deputado federal, vai apoiar que tipo de estatais para serem privatizadas? Doutor, antes que o senhor responda, eu queria complementar ainda só esse questionamento. E quando vocês falam em privatização, realmente é a venda, como aconteceu com a Vale do Rio Doce, ou a ideia de transmitir serviços públicos para particulares explorarem mediante concessão? As vossas perguntas são bastante minuciosas
Também se cabe ao Executivo um poder efetivo de fiscalização dessa privatização. As vossas perguntas são bastante minuciosas e demandariam um profundo conhecimento. Quando vocês entrevistarem o Feliciano Azuaga, que é economista e que é expert nisso aí, vocês podem cutucá-lo que ele vai se dar melhor do que eu. Mas eu não me furto de responder. Privatização de todas as estatais. Na entrevista que eu fiz com as pessoas do Partido Novo, eles perguntaram sobre privatização, o que eu achava. Você privatizar tudo. E a Petrobras? Eu falei, a Petrobras, mas privatizar a Petrobras não é um problema? Aí eu falei assim, só se... porque aí a Petrobras é o quê? É um monopólio de Estado. É um horror, mas é um monopólio de Estado. Se você comprar, aí é um monopólio particular, que pode ser pior do que um monopólio de Estado. Sim, muitos acabam classificando isso como entregar a principal riqueza do Brasil na mão dos estrangeiros. Então, esse tipo de privatização, jamais, isso aí está fora de questão. Aí seria uma septação, septação da Petrobras em diversas empresas, pelo menos 5 empresas, muito devidamente identificadas como concorrentes, e jamais como joint ventures, nem nada assim, como concorrentes, adversárias, né? E que fossem lutar no livre mercado. Então, privatização de todas elas, todas as empresas deveriam ser privatizadas, porque assim você vai ter um serviço melhor, e você vai ter, digamos assim, um maior arejamento da economia nacional. Tá? Certo? Ok. Candidato, então, com o nosso tempo encerrando, eu gostaria de convidá-lo para dizer para o público que está nos assistindo por que o senhor deve ser eleito. Olha, aí você me cutuca no meu lado modesto. Eu acho que qualquer candidato do Partido Novo deveria ser eleito. Não vão ser eleitos todos eles, porque é impossível, mas qualquer um deveria ser eleito. Porque nós estamos assim como se estivéssemos dentro de como se fosse uma seita, uma igreja, uma congregação. Nós estamos estudando o Brasil, conhecendo o Brasil. E eu tenho cabelinhos brancos, você falou a minha idade, eu tenho 69 anos. Então eu já faço isso há muito tempo, há muitos anos, né? Como cidadão. Mas nós estamos assim estudando o Partido Novo, estudando o Brasil. Então, e eu, no meu aspecto particular, eu gostaria muito de ser eleito para ir lá lutar por colocar inteligência no SUS. Não quer dizer que não haja inteligência, mas ela está lá reprimida, tolhida, esmagada, ela não funciona no SUS. Então, lutar por esse SUS por meio de uma medicina particular, que faria uma mescla entre a nata da medicina brasileira e a grande massa da medicina brasileira, que o SUS é a maior instituição de saúde do mundo e da história. Jamais houve nada tão grande como o SUS, mas infelizmente o SUS é um grande caos. Eu gostaria muito de ser eleito por esse motivo, embora eu saiba que qualquer colega que seja eleito pelo Partido Novo, a gente vai estar muito bem representado, né? Eu não sei se nós estamos finalizando, mas eu gostaria só de lembrar que o candidato a presidente é o João Amoedo, já bem conhecido, crescendo nas pesquisas, crescendo consistentemente, número 30. No Mato Grosso nós temos ainda um candidato a senador, que é o Dr. Valdir Caldas, é um jurista de Cuiabá, o número é 300, né? E, enfim, é isso aí, o Partido Novo crescendo, e a história das eleições, ela mostra que quando você tem um candidato que sai lá de baixo, quem acompanha as histórias sabe disso aí. Quando um partido sai lá de baixo, quando um candidato sai lá de baixo e vai crescendo, tem aquele movimento, digamos assim, retilíneo, uniforme, ascendente. Ele vai, não precisa chegar lá no topo, mas se ele chega nos últimos dias lá, quando se proíbe as pesquisas, quando fica aquela zona de silêncio daqueles últimos dias, aí o crescimento é explosivo. E é isso que a gente acha que vai acontecer com o João. Não com os 5% que ele tem hoje, mas ele ainda vai chegar em 7, 8, 10, e dali ele vai dar esse salto que, se Deus quiser, o Brasil vai ter a glória de receber João Amoedo como presidente da República. Muito obrigada, candidato.
Agradeço também a presença dos professores Rodolfo e Clemerson e até a próxima edição.